Glória a Deus. Vamos lá. Irmãos, abra sua Bíblia comigo. Salmo de número 133. Nós vamos ler esse salmo. Tem uma Bíblia perdida aí, irmão? Salmo 133. Uai, Wesley, o que você está fazendo aí? Não. Aí é por isso mesmo, PCD tem prioridade. Senta na frente. Chega aí, irmão, chega aí. As coisas que a gente tem que aguentar aqui. Jesus amado. Gente, esse microfone está muito alto. Tá dando para ouvir? Tranquilo? Beleza. Cheguei, Wesley. A gente não vai começar enquanto você não chegar aqui na frente. Só porque eu falei da unção do relacionamento, irmão, pode vir, ninguém vai te julgar, não. Te atrapalha? Então pode trazer a sua cadeira mais para frente, então. Isso, Aninho, vai lá, ajuda ele, Aninho. Aí, ó, olha, isso que é irmandade. Glórias a Deus. Isso. Agora eu tô feliz. De que o Wesley tirar esse gesso aí, vai parar de usar essa desculpa do PCD. Amém? Vamos lá? Vamos para a palavra de Deus, amém? Amém ou não? Glória a Deus. Versículo 1. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho de Hermon, quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida eterna para sempre. Amém? Irmão, feche seus olhos mais uma vez. Vamos orar ao Senhor, e nesse momento eu queria que você orasse ao Senhor pedindo para que Ele fale ao seu coração nessa noite. Não coloque expectativa em mim. Não coloque expectativa em nenhuma outra pessoa aqui nessa noite. Mas coloque expectativa na palavra do Senhor. Ela é viva, ela é eficaz, ela é transformadora, ela é impactante. Ela nos muda, ela faz tudo em nós virar de cabeça para baixo, se for necessário. Então coloque a mão no seu coração aí nesse momento. E comece a pedir para que Deus fale com você. Comece a falar: Deus, eu estou aqui por causa do Senhor. Comece a falar: Deus, eu preciso urgentemente, desesperadamente da Tua palavra. A Tua palavra que me consola. Fala isso para Deus. Ele está aqui. Santo, santo, Ele está aqui. Peça para que Deus fale com você, meu irmão. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, nós te louvamos. Nós te agradecemos por esse dia. Nós bendizemos o teu santo nome. Nós te pedimos perdão, ó Deus, pelos nossos erros e pecados, as nossas falhas, nossas imperfeições. E nesse momento, ó Deus, nós queremos nos achegar, ou melhor dizendo, continuar na tua presença, Deus, pelo novo e vivo caminho que é Jesus Cristo. Porque mesmo nós não sendo dignos, Pai, o Senhor Jesus morreu pelos nossos pecados, e por causa dele nós estamos aqui. Por causa dele hoje nós podemos ouvir a tua palavra e entender. Por causa dele nós podemos não somente ouvir a tua palavra, mas ser impactados por ela. Fala conosco, ó Deus. Nós precisamos do Senhor. Nós precisamos da tua palavra, Deus. Toca em cada coração, Deus. Que nós não estejamos dispersos nesta noite. Tira toda distração, Senhor Deus. E coloque em nosso coração mais fogo, mais vontade, mais fome por Ti e pela Tua palavra. É assim que nós oramos e Te agradecemos em nome do Senhor Jesus. Quem quer, diga amém. Glória a Deus. Mateus, coloca a imagem 1 para mim, por favor. Está aí pertinho da imagem tema. Esse aqui é o tema de hoje: mais união, menos solidão. Isso. Irmão, você já viu isso aqui? Já ouviu falar disso aqui, pelo menos? Deixa eu chegar para cá para todo mundo ver. Isso aqui é uma solitária.
que é uma solitária? Você sabe? O que é, Josimar? Um lugar que, isso, a pessoa que está ali, ela fica totalmente isolada. Exatamente. Refletindo e sofrendo bastante. Irmão, solitária é algo que se tinha, ou em alguns casos ainda se tem, em presídios, para aqueles detentos que estão ali, né, fizeram alguma coisa de muito errado e precisam ser punidos dentro da prisão, ou seja, uma punição já dentro de uma outra punição, né? E são levados para a solitária. E ali ficam dias, às vezes até mesmo semanas naquele lugar. É um lugar terrível. Aqui ainda é uma solitária bonitinha até. Tem até um vaso. Em algumas, nem isso tem. Tem até colchão essa. Né? Tem umas que não tem absolutamente nada. Para você fazer suas necessidades, tem um buraco assim e você faz lá. Detalhe, não chega luz ali. Não chega luz. A pessoa não sabe se está de dia ou se está de noite. Lugar que fede. Às vezes tem até ratos no meio e você não está vendo nada. Irmão, é um lugar terrível. Terrível. Mas a pior coisa que existe na solitária é isso que o Josimar acabou de tocar nesse ponto. A solidão. É um lugar que você fica totalmente, completamente isolado. Você não tem nenhum tipo de contato social com ninguém. O máximo de contato social que você tem é com os guardas indo lá, entregando sua refeição. E olhe lá. É algo tão terrível, meu irmão, que muitos começam a debater se a solitária é algo que deve ser feito, mesmo com o pior tipo de pessoa. Porque os danos psicológicos que a solitária causa na pessoa, principalmente por causa da solidão, são terríveis. Com certeza não é um lugar bom para se estar. Só que algumas pessoas, ao olharem e pensarem, nossa, ficar sem contato social, ficar ali isolado de todo mundo, talvez isso até seja uma coisa boa. Talvez não seja bom ficar num lugar tão ruim assim. Mas imagina num chalé bonito, arrumado, com piscina. E as pessoas olham para ali, para aquela solidão e falam, nossa, ficaria tranquilo meses num lugar afastado de todo mundo. Hoje em dia está muito comum as pessoas gourmetizarem ou até mesmo glamorizarem a solidão. Hoje em dia, se você vai em certos restaurantes, principalmente ali no Japão, você pode fazer tudo, irmão. Você pode ir lá comer, fazer sua refeição, ir no supermercado depois comprar, ir em algumas lojas, fazer um monte de coisa, sem sequer dar um bom dia para ninguém, sem sequer olhar no olho de alguém. É tudo máquina. E a sociedade caminha cada vez mais para uma vida de solidão. Só que a verdade é que nós não sabemos o que é solidão realmente. A solidão é algo terrível. É algo que mexe no psicológico da pessoa de uma forma terrível. Terrível. Deus, em nenhum momento da palavra dele, nos encoraja a vivermos uma vida isolada. Nos encoraja a sermos sozinhos, solitários. Pelo contrário. A palavra de Deus está o tempo todo nos incentivando à comunhão, ao estar perto uns dos outros. E é sobre isso que a gente vai estar meditando aqui nessa noite. Mais união, menos solidão. E para a gente entender melhor essa união que nós devemos buscar, evitando de fato a solidão, nós vamos olhar para esse texto, esse famoso salmo de número 133. E através disso, eu queria te convidar nessa noite a refletir sobre o tipo de união que você tem tido, principalmente com a sua família da fé, principalmente com seus irmãos, com essa pessoa bacana que está aí do seu lado. Como tem sido essa união com ele? Você consegue entender o quanto que essa união é importante para você? Ou você tem desprezado essa união? Você vai entender um pouquinho melhor isso nessa noite? Eu queria começar lendo novamente o versículo 1 no Salmo 133. Como é bom
e agradável quando os irmãos convivem em união. O Salmo 133 é um salmo de romagem. Quem que sabe o que é isso? Salmo de romagem ou salmo de peregrinação? Eu já falei disso aqui há alguns meses atrás, acho que ano passado, se eu não me engano. O salmo de romagem, irmão, só para você entender o contexto, isso é importante você entender o contexto. Lembra do povo judeu que tinha que, uma vez ao ano, pelo menos uma vez ao ano, tinham que ir para caminhar para a capital de Jerusalém. E eles saíam de suas cidades, de qualquer lugar que eles estavam espalhados no mundo, e iam até para a capital de Jerusalém. Tendo uma jornada de dias, passando ali dias e noites, caminhando, porque não tinha avião, não tinha carro, não tinha moto, era tudo de pé. E caminhando por dias, até chegar na cidade de Jerusalém, e ali ter a festa comum, a festa costumeira, uma das festas que reunia todo o povo. E pensa, imagina essa cena, judeu de tudo quanto é lado do mundo, até mesmo aqueles que estavam vivendo em países estrangeiros, caminhando em direção a Jerusalém. E o Salmo 133 é justamente, eles cantavam quando eles estavam chegando na cidade. E imagina a cena, todo mundo, gente de tudo quanto é canto, chegando na cidade de Jerusalém, e aquela cidade ficando cada vez mais cheia, aquela muvuca, aquela multidão, e eles cantando, quão bom e quão agradável é os irmãos vivendo em comunhão, em união. É nesse contexto que Davi, antes mesmo de tudo isso acontecer, escreveu lá atrás. É nesse contexto que o povo estava cantando. Um salmo que Davi já tinha escrito lá atrás. E o povo estava cantando quando eles se aproximavam da cidade de Jerusalém. E o primeiro ponto que ele usa aqui, uma primeira qualidade da união, é que ela é boa. A união é algo bom. Você consegue perceber isso? Segundo Davi, a união ela é extremamente necessária. É algo importante. É algo que é vital para a vida do cristão. Ou melhor dizendo, dali do povo judeu. E para nós, no nosso caso, nós cristãos. A união é essencial, irmão. Ela é inegociável. Inegociável. Davi sabia muito bem disso. E quando ele escreve essa palavra aqui, quão bom, sabe o que ele está dizendo ali? Quão belo. É muito belo a união. É muito belo para Deus. Deus olha lá de cima e vê a união do povo dele e acha algo belo, algo bom. Dá só uma cutucada nesse irmão aí que está do seu lado e vê se a união entre vocês dois está boa. Será que Deus está olhando para a união entre vocês e está achando algo belo, algo bom? Ou está falando, ih, tá ruim. Como é que tá, irmão? A união é algo belo, algo bom, algo importante para nós. Sabe por quê, meu irmão? Porque Deus nos fez assim. Deus fez você dependendo desse irmão que está do seu lado. Eu gosto sempre de ressaltar isso aqui. Quando Deus vai criar toda a criação, lá no início, lá no Éden, lembra? Ele cria primeiramente o homem. E ele olha para o homem, o que ele fala? Não é bom que o homem esteja só. E é nesse momento que o Pedro e o Wesley dão glória a Deus, pensando, oh Deus, que a minha varoa chegue. Mas para a tristeza do Pedro e do Wesley e de outros irmãos aí, aqui não está falando de relacionamento somente, pelo menos relacionamento amoroso. Está falando de ter alguém que seja parecido com ele. Não é bom que o homem esteja só. A palavra usada aqui para homem é Adam, que também significa humanidade. É como se Deus estivesse olhando para Adão e falando, olha, não é bom que a humanidade esteja sozinha, esteja solitária. Se a gente for lá para o texto de Coríntios, a primeira carta de Paulo aos Coríntios, a gente vai ver que a igreja é um corpo, que todos nós somos membros de um corpo. Ou seja, nós fazemos parte de algo que é um todo.
Você sabe bem disso, irmão. Nós acabamos de sair de uma série, ou melhor dizendo, uma conferência, falando sobre unidade, sobre união, de sermos uns aos outros, de estarmos uns com os outros. Você conhece esses versículos? Você sabe a importância que é fazermos parte da vida uns dos outros. Mas a questão é, por que a gente ainda negligencia isso? Por que a gente não olha para a nossa união e não enxerga a importância que Deus enxerga nessa união? E a gente começa a desvalorizar, começa a negligenciar, começa a deixar de lado. Acha que não é algo tão importante assim. Irmão, você não foi feito para andar sozinho, amém? Você não foi feito para andar sozinho. É por isso que você jamais deve se isolar de tudo. Você não deve se isolar de tudo. Irmãos, uma coisa é solitude. Uma palavrinha que está na moda, né? Solitude. Solitude é importante, é algo bom, que você precisa ter os seus momentos sozinho. Quem que gosta de estar sozinho de vez em quando, com seus momentos sozinhos? Gente, eu amo isso. Tem gente que não gosta muito, né? Eu amo. Nossa, quando eu estou trabalhando e estou num lugar onde estou de boa, sozinho, cara, é maravilhoso. Mas é um momento. Quando essa solitude começa a virar dias, semanas, talvez até meses, aí nós começamos a ter um problema. Geralmente as pessoas, elas se afastam porque elas estão passando por algum problema. Ou consigo mesmo, ou com outras pessoas, não é verdade? Mas uma frase que o Hernando Dias Lopes falou, e eu guardei isso no meu coração, é que em tempos difíceis, em tempos de tristeza, a solidão é uma péssima companhia. Sabe o momento que você mais precisa de estar com os seus irmãos, de estar em unidade com alguém, de ter contato social? São aqueles momentos que você não quer ter contato social de forma nenhuma. Só quer se isolar e ir para uma montanha e ficar lá. Nesses momentos, o seu irmão é mais necessário do que tudo. A solidão nunca é a resposta, meu irmão. A solidão nunca é a solução. Então não pense nisso. Mais união, menos solidão. Davi ainda vai continuar dizendo aí que a união, ela não é somente boa, ela é o quê? Agradável, doce, suave, prazerosa. A união não somente faz bem para mim e para você, irmão. Ela não somente agrada a Deus, mas ela também é prazerosa. É bom estar com os irmãos. Você acha isso? Você acha que é bom estar com esses irmãos aí que estão do seu lado? Será que é bom nós estarmos aqui nesse sábado à noite com os nossos irmãos? Tem que ser, irmão. Sabe por quê? Nós somos da mesma família. Você sabe por que você chama esse irmão de irmão? É porque ele é seu irmão. Não é uma gíria, não é um mano, não é um sei lá o quê. Aquela frase, né? Nós somos mais que irmãos, nós somos brothers. O inglês tá uma beleza. Cadê o Luciano? O Luciano não tá aqui hoje. Irmãos, você chama outro de irmão porque você é irmão dele. Vocês têm o mesmo pai. O que está lá no céu? É isso. É por isso que tem que ser prazeroso de estarmos aqui uns com os outros. Eu escutei um testemunho do Augusto Nicodemos que eu achei muito massa. Ele fala que ele viaja, né, para muitos países até para ministrar a palavra de Deus. E ele conta que, independente de onde que ele esteja, até mesmo se estiver em outro país, quando ele está junto com a igreja do Senhor, ele se sente em casa, como se conhecesse aquele pessoal há anos e anos. E eu acho que é sensação nossa também. Eu não sei se você sente isso também, irmão, mas deveríamos sentir. Né? A gente, eu pelo menos, não viajo para países, né? Mas eu imagino que deve ser essa mesma sensação. Quando você vai visitar alguma igreja diferente, é tão bom você estar lá com os irmãos conversando ali. Deveria ser prazeroso para todos nós. Nós fazemos parte da mesma família. Olha o que diz Efésios capítulo 2, versículo 19. Abre lá rapidinho.
Efésios 2:19. Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas co-cidadãos dos santos e membros da família de Deus. Você é membro da família de Deus. Você entendeu? Você é membro da família de Deus. É por isso, meu irmão, que eu não consigo entender, de verdade, e aqui é um desabafo, crente que fala que não gosta de estar com outro crente. Cristão que não gosta de estar com os irmãos. Para mim isso não faz sentido. É sua família. Eu sei que tem uns que é mais chato. Tem uns que é mais enjoado de lidar. Faz parte, eu sei. Mas, gente, é nossa família. Você não gosta de estar com a sua família. Sua família da fé. A gente devia ansiar para a gente passar tempo junto. A gente devia ansiar para vir no culto e depois que o culto acabar, a gente ainda trocar ideia depois do culto, conversar, ir comer alguma coisa junto. Eu sei que nem sempre dá pra gente fazer isso, mas sempre que puder, a gente deveria querer fazer isso. A gente devia ansiar, sabe o quê? Ir na casa do irmão. Eu acho muito massa, a Aninha sempre convida o pessoal para ir na casa dela, a Luana também convidou recentemente. Gente, nós precisamos fazer isso mais. Esses dias a gente fez o estudo na casa do André e Carol, foi bom demais. Né? O Josimar com a Micaela estava lá, a Mana. Gente, a gente precisa fazer mais isso. E eu falo isso por mim, tá? Eu também preciso me dedicar mais a isso. Pensa aí, qual foi a última vez que você convidou um irmão para ir na sua casa? Ou quando você se convidou para ir na casa de alguém? Pode também, não tem problema não. Nós devemos querer e ansiar isso. Porque tem gente que gosta muito de estar com os amigos do mundo, mas detesta estar com os amigos da igreja. Não estou dizendo que você não possa ter amigos do mundo, pelo contrário, você tem que ter. Porque senão, quem que vai alcançar eles? Mas a questão é, você gosta muito mais de estar com eles, passa muito mais tempo com eles, e com os irmãos você joga pro lado. Como é que faz? Nós não podemos ser assim, amém? A união é agradável. Nós precisamos desfrutar dela. Nós precisamos vivenciar ela. Amém? Amém ou não? Glória a Deus. Luana, seu primo tá com a babando ali. Gente, eu ainda sonho um dia que o Bernardo não vai dormir no culto. Eu sonho com esse dia. Ô Bernardo, eu tive que te acordar porque todo mundo tava olhando pra você, Bernardo. Amém? Glória a Deus. Vamos continuar? Ainda no versículo 1, vamos ler de novo. Como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. A minha Bíblia está escrito convivem. Tem alguma versão que está diferente da de vocês? Convivam unidos. Vivam unidos. Algumas está habitem constantemente, ou algo do tipo. Eu quero que você preste atenção nessa palavra, constantemente. Irmãos, não se trata somente de ver a pessoa, cumprimentar e pronto, acabou. É constante. É um relacionamento constante. É um relacionamento vivo, que acontece frequentemente, que tem uma certa intensidade, que tem um certo tempo de qualidade. Trazendo para os nossos dias aqui, viver em união não é vir no culto todo domingo e ir embora como se nada tivesse acontecido. Precisa ter relacionamento. Precisa estar um
com o outro, precisa trocar ideia, precisa conversar, você precisa participar da vida do seu irmão e você precisa permitir que o seu irmão participe da sua vida. Você precisa fazer isso. Olha o que Hebreus capítulo 10, versículo 25 vai dizer. Hebreus capítulo 10, versículo 25. Um outro texto que você conhece bem, acredito eu. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemo-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o dia. Qual que é o contraponto que ele faz aqui com deixar de se reunir como igreja do Senhor? É encorajar uns aos outros. Não é ir no culto somente. Ele não fala assim, não deixemos de nos reunir como igreja do Senhor, mas a gente precisa ir no culto. Ele não fala isso. Ele fala, encorajemo-nos uns aos outros. No versículo 24 ele vai dizer, vamos incentivar uns aos outros ao amor e às boas obras. Você faz isso somente cumprimentando o irmão? No culto? Não faz. Iago Martins fala uma coisa interessante. Eu achei muito forte isso aqui. Você já ouviu falar de desigrejado, correto? Que as pessoas que decidiram não frequentar nenhuma denominação, algo do tipo. Mas o que o Iago Martins fala é que existem muitos desigrejados que não perdem um culto. Estão aqui todo domingo, ou todo sábado. Mas é desigrejado por quê? Porque não está em comunhão. É o último a chegar, é o primeiro a sair. Na hora do amém já está lá na porta. Eu sei que alguns irmãos têm dificuldade sobre isso. E nós, que talvez já nos sentimos mais em casa, devemos ajudar esses irmãos, amém? Vai atrás de irmãos aqui. Quantas e quantas pessoas entraram aqui, e eu não estou falando somente de sábado não, viu irmãos? Inclusive no domingo. E saíram daqui sem trocar 5 minutos de palavra com alguém. Quantas pessoas? E talvez Deus queria usar a sua vida para receber aquele irmão. E você deixou passar. Não pode ser assim, irmãos. Nós não podemos deixar de ter uma união verdadeira, uma união plena uns com os outros. Não podemos. Não seja um desigrejado que está aqui todo culto. Vem no culto, mas continua sem comunhão. Aí de nada adianta. De nada adianta. Versículos 2 e 3, nós vamos ler os últimos 2 tópicos da mensagem dessa noite. Ele vai dar 2 comparações do que se trata a união. Primeiro ele vai dizer que é como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão e até a gola das suas vestes. Você sabe o que isso significa? Parece um pouco esquisito, de verdade, pensei. Davi começa falando de união, que é bom que os irmãos vivam em união, e do nada ele lança essa. É como o óleo que desce pela barba de Arão. O que isso tem a ver? Existem algumas interpretações, mas uma coisa que é fato. Para quem que Davi estava se referindo aqui? Ao sacerdote. No caso de Arão, o sumo sacerdote. Você lembra que lá no Antigo Testamento existia todo um ritual que os sacerdotes tinham que passar para servir a Deus? Eles tinham uma roupa toda especial, irmãos, e em determinado momento era derramado um óleo na cabeça deles. Só que não é igual a gente vê nos dias de hoje, que coloca uma gotinha de óleo na cabeça, né, e pronto, acabou. Não, era um banho de óleo, mas um banho. Era um óleo que jogava na cabeça, descia pelo rosto, por isso que fala da barba de Arão, ia descendo e continuava descendo, aí chega na orla das vestes, ou em algumas versões, na gola.
Só que não se trata especificamente dessa orla de veste aqui em cima. É a última orla da roupa, lá embaixo. Ou seja, o óleo era tão intenso, né? Era tanta quantidade, que ele lambuzava tudo e chegava até na última parte das vestes do sacerdote. E sabe o que é interessante? Na veste, se eu não me engano, do sumo sacerdote, tinha escrito em pedras o nome das 12 tribos de Judá. Judá não, de Israel como um todo. O nome das 12 tribos de Israel. E aquele óleo percorria e chegava até essas pedras, que estava o nome das 12 tribos. Como eu disse, existem muitos significados que isso pode ser revelado para nós. Mas eu gosto muito da descrição do D.A. Carson, que ele fala o seguinte. Ele fala que isso quer dizer que a unidade de todo o povo é uma forma que Deus usa para nos separar, para o serviço a Ele, e assim sermos testemunhas do seu evangelho. Da mesma forma que o óleo era derramado sobre o sacerdote, ali ungindo ele, separando ele para o serviço a Deus, a união, de certa forma, também nos separa para servirmos o Senhor em comunhão. Para deixar isso um pouquinho mais claro, abra sua Bíblia lá em João, capítulo 17, versículo 20. Você vai entender um pouco melhor o que isso está querendo dizer. João 17, versículo 20. Isso aqui é Jesus dizendo, tá? Vamos lá. Minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que vão crer em mim, inclusive eu e você, por meio da mensagem deles, para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dê-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um, eu neles e tu em mim. Que eles sejam levados, olha só, irmão, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviastes e os amastes como igualmente me amaste. Você entendeu o que a gente leu aqui? Jesus está orando por mim e por você, clamando para que nós sejamos um, porque a nossa unidade vai ser instrumento dele para que a gente possa servir a Deus por esse mundo. Para que a gente possa estar ali proclamando as verdades do Evangelho para toda a cidade de Lavras, ou seja, lá onde Deus for te levar. Você consegue perceber a importância da unidade? O quão importante é estarmos unidos? A nossa unidade revela Jesus ao mundo. A pergunta que eu faço é: que mensagem nós temos levado ao mundo através da nossa unidade? As pessoas lá de fora, irmãos, quando olham para a nossa unidade, percebem isso? Elas percebem o amor de Deus na nossa unidade? Elas percebem o amor de Jesus, o sacrifício de Jesus na nossa unidade? Quando alguém, vamos pegar aqui para nós do culto CID, quando algum visitante que vem aqui pela primeira vez no culto entra por aquela porta, se esse visitante olhar para a unidade que você tem com seus irmãos, ele vai vir enxergar Deus? Ou não? E principalmente, ele vai entender que ele pode também fazer parte disso? Ou ele vai se sentir totalmente descartado? Em outras palavras, ele vai entender que ele pode entrar na panela? Ou a panela tem tampa? Qual tipo de unidade nós temos vivido? E qual tipo de mensagem a nossa unidade tem proclamado ao mundo? Ou você tem vivido uma vida sozinha e isolada, de solidão? E por fim, para a gente encerrar essa mensagem, versículo 3 do Salmo 133. Davi vai dar a última comparação dele. Ele vai dizer o seguinte: é como o orvalho de Hermon,
quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor concede a bênção da vida eterna. Outra analogia esquisita. O que unidade, o que união tem a ver com o Monte Hermon? Nem sei o que é isso. Irmão, o Monte Hermon é um monte que ficava no nordeste da terra de Israel. Era um dos montes, ou se não for o mais alto, era um dos mais altos que tinha na nação de Israel. Ele era tão alto que ele era coberto de neve. Constantemente ele está coberto de neve. E aí o orvalho que tem ali naquele monte, por causa desse ambiente onde ele está, é um orvalho muito denso. É um orvalho muito denso. E os ventos levam esse orvalho denso para os montes lá do Monte Sião, ao redor de Jerusalém. Só que o Monte Hermon está muito longe dos montes de Sião, dos montes que cercam Jerusalém. Só que olha para você ver, aquele orvalho que vem lá do Monte Hermon, o vento vem trazendo, e a região ali onde está Jerusalém é uma região que geralmente é seca, fica meses sem chover, mas aquele orvalho traz refrigério para aquela região seca, traz umidade para aquela região seca. Um orvalho que vem lá de longe, lá do alto, mas atinge e beneficia toda a região onde o povo de Deus estava. Sabe o que Davi está possivelmente querendo dizer aqui, para mim e para você nessa noite? Irmãos, a união é como esse orvalho. É algo que vem do alto. Do alto. Mas que beneficia, traz refrigério, traz vida a todos que estão em nossa volta. Inclusive eu e você. Ou seja, a união, meus irmãos, vem de Deus. A união não vem de nós, não somos nós que geramos a união, porque se fosse a gente que gerasse a união, a gente estava lascado. Pensa bem, olha só como nós somos diferentes uns dos outros. Não somente na aparência, mas também no jeito, no estilo, na personalidade, nos gostos. Gosto musical, então nem se fala, gosto de filme, de série. A criação nossa foi totalmente diferente. Irmão, de verdade, por nós mesmos, se botasse a gente junto, será que a gente teria condição de estar unido? Sem chance. Mas a nossa união não vem de nós. A nossa união vem do Senhor. É Ele quem gera essa união, Ele que dá essa união para nós. Nós só temos somente que conservar essa união. Entenda isso. O meu e o seu papel é conservar a união. Olha o que diz Efésios capítulo 4, versículo 1. Efésios capítulo 4, versículo 1. Irmão, presta atenção nesse texto aqui, de verdade. Se eu não me engano, é o último texto que a gente vai ler aqui nessa noite. Presta atenção no que está dizendo aqui. Isso é muito importante para a união, para você entender essa unidade. Olha o que Paulo diz. Como prisioneiro do Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que vocês receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo esforço. Para quê? Para gerar a unidade do Espírito? Não. Façam todo esforço para conservar, ou seja, nós já temos, para conservar a unidade do Espírito, pelo vínculo da paz. E olha o que ele diz na sequência. Há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamados é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Irmão, sabe de uma coisa? Nós somos diferentes, sim. Mas nós somos salvos pela mesma graça. Nós temos o mesmo Salvador. Nós somos amados pelo mesmo Deus. Nós somos cheios do mesmo Espírito. E nós servimos o mesmo reino. É isso que nos dá forças para continuarmos unidos.
Nós só temos que conservar a unidade, porque a unidade já está sobre nós. Nós só temos que colocar em prática. Deus já te deu toda a capacidade que você precisa para amar o seu irmão, para suportar esse irmão difícil do seu lado. Deus já te deu a capacidade, só vai. Decida viver uma vida de menos solidão e uma vida de mais união. Porque a solidão vai te fazer egoísta, mesquinho, individualista, pensando somente em você. Algo totalmente diferente que Jesus pede para nós. Mas a união vai fazer você se importar mais com as outras pessoas. Quem aqui já é casado? Levanta a mão. Glória a Deus. Pergunta para os casados. Depois que você casou, você se tornou uma pessoa mais egoísta ou menos egoísta? Menos, né? Você conseguiu aprender mais a amar outra pessoa, não é verdade? Não é diferente? Você não pensa menos em você e mais no outro? É isso, irmão. A vida em comunhão nos desperta para aquilo que é importante. Nos faz amar mais uns aos outros. Quanto mais você se isola, menos amor você vai ter pelos outros. Mas quanto mais você está na unidade, mais amor você vai ter pelas pessoas em sua volta. É isso. Que eu e você possamos buscar essa unidade, amém? Glória a Deus. Fique de pé no seu lugar. Mais união, menos solidão. Mais compaixão, menos egoísmo. Mais empatia e menos individualismo. Eu queria que você fechasse seus olhos nessa noite e fizesse realmente uma reflexão sobre tudo aquilo que a gente falou aqui. E eu queria que você olhasse para como você tem sido um com as pessoas que te cercam. Mais especificamente, como você tem sido um com seus irmãos. Eu queria que você pensasse, aí com seus olhos fechados, pensasse em responder essas perguntas, refletir sobre essas perguntas. Primeira delas, você consegue perceber o quanto a unidade faz bem para você? Ou você acha que não precisa tanto assim dela? Segunda pergunta, responda para você mesmo. Você costuma ter prazer e se alegrar ao estar com seus irmãos na fé? Ou não? Você tem buscado a verdadeira unidade com eles? Como você se enxerga como igreja do Senhor? Alguém que só vem nos eventos? Ou alguém que participa ativamente na vida dos seus irmãos e ainda permite que eles participem na sua vida? Outra pergunta. Qual mensagem cada um de vocês passariam se um descrente olhasse hoje para a união de vocês? E a última pergunta. Você entende que o poder para ser um com seu irmão já está aí dentro de você? Que o Senhor já te capacitou para isso? Então quais são as suas desculpas para não ser um? Quais são as suas desculpas para continuar sendo individualista, pensando somente em você, somente nas suas necessidades, somente nos seus sonhos? Deus não te chamou para viver assim. Fale com o Senhor. Ora ao Senhor nesse momento. De verdade, irmão, nós já estamos encerrando o culto, mas eu queria que você falasse com Deus nesse momento. Eu queria que você falasse com Deus pedindo para que Ele te ajude.
para que Ele te fortaleça, para que Ele te dê direcionamento, para que Ele te mostre onde você tem errado sobre esse tema, para que Ele derrame mais amor sobre você, para que você possa amar mais os seus irmãos que estão em sua volta. Clame ao Senhor. É algo que você por si só não consegue, mas quando você olha para a cruz de Jesus, aquele que derramou o precioso sangue por você, meu irmão, ali está tudo que você precisa. Ali está tudo que você necessita para ser um. Fale com Deus. Fale com o Senhor. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, eu quero te pedir perdão, ó Deus, por todos nós, principalmente por mim. Perdoa, Senhor Deus, por negligenciarmos tantas e tantas vezes a união que deveríamos ter em Ti. Tem misericórdia de nós, Deus. Perdoa por sermos egoístas. Perdoa porque talvez naquela parábola do bom samaritano a gente teria sido aqueles que passaram direto. Nos perdoa, Senhor Deus, por estarmos focados muito em nós. Tem misericórdia, Deus. Nos ajude a vivermos juntos. Nos ajude a vivermos unidos para glorificar o Teu santo nome. Nos ajude nas nossas dificuldades, nos nossos desafios. Nos ajude a entendermos, Deus, que a solidão não é a solução, mas sim a união em Ti. Pai, nos ajude a sermos amigos dos nossos irmãos. Talvez alguém aqui nessa noite possa falar, mas eu não tenho amigos da igreja. Oh Deus, mas que essa pessoa possa ser levantada por Ti para que ela comece sendo um amigo. Que ela comece a se comportar como um amigo. E que ela possa entender que rapidamente ela vai construir amizades profundas aqui nesse lugar. Que nós possamos, Deus, trabalhar ativamente, intencionalmente para a nossa unidade. Pai, nos ajude. Nos ajude. Nos ajude, Senhor Deus, em nome de Jesus. Nós oramos e te agradecemos. Amém. Amém, meu irmão? Vamos lutar para ser um? Amém? Vamos lutar para a gente melhorar essa unidade entre nós? Você pode ter certeza que nós teremos muitas palavras sobre unidade, até a conferência do ano que vem. Vez ou outra nós vamos estar trazendo essa mensagem porque é algo importante e nós precisamos ser lembrados sempre. Mas eu queria chamar cada um de vocês
a ser um participante ativo dessa unidade. Que nós possamos contribuir juntos. Amém? Glória a Deus. Alguém fez aniversário essa semana? Não? Não esconda. Quem? Semana que vem? Amém, amém. Deus está vendo. Glórias a Deus. Irmãos, então vamos orar para a gente encerrar. Você que pode, depois vamos colocar a união em prática e já, vamos trocar ideia depois do culto, vamos conversar um pouquinho. Se você tiver que ir embora, não tem problema, tá? A gente não vai ficar te julgando. Mas se você pode, fica aqui um pouquinho com a gente para a gente conversar, certo? Estenda suas mãos, feche seus olhos. Que a graça do nosso Senhor Jesus, o amor do nosso Deus e Pai e as doces consolações do Espírito Santo de Deus possa estar sempre com cada um dos irmãos. Que a igreja do Senhor seja abençoada em nome de Jesus. Quem quer, diga amém. Aplauda o Senhor Jesus. Estamos encerrados. Que Deus abençoe. Senhor, como é no céu, Jesus.